Agosto, capítulo 16. Os mercados de câmbio e de café abriram em atitude de expectativa, a maioria dos operários ainda incertos quanto à interpretação da Resolução 99 da SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito, que estabelecera a taxa flutuante do câmbio. Os preços em dólar para o café e demais mercadorias passaram a variar em razão das taxas de câmbio livre, cuja média seria calculada pela carteira de câmbio do Banco do Brasil. Como resultado da Resolução 99, o café baixou para 65 centavos de dólar por libra-peso. Pedro Lomagno fora informado por Luiz Magalhães que a resolução seria baixada. Assim, antes que a nova diretriz da SUMOC fosse publicada, Lomagno e CIA e outros exportadores a ele associados conseguiram fechar contratos de venda num montante de 300 mil sacas de café, ao preço antigo de 87 centavos por libra-peso. Essas vendas chegaram ao conhecimento de outros comerciantes de café, que acusaram o governo de protecionismo e alegaram ter sofrido um prejuízo de 1 bilhão de cruzeiros com a resolução, pois o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, e o presidente do Banco do Brasil, Souza Dantas, haviam garantido que o preço mínimo do café não seria alterado. A Confederação Nacional do Comércio distribuiu uma nota apoiando a medida adotada pelo governo. O mercado livre de câmbio mostrou-se cauteloso. O dólar foi cotado a 60 cruzeiros. A velha caminhonete da polícia transportava o comissário Matos pela Avenida Brasil, soltando uma fumaça negra pelo cano de descarga. Ele fora ao distrito bem cedo, apanhara a caminhonete e falara rapidamente com Pádua, a quem substituiria no plantão ao meio-dia, sobre a conversa que tivera com Anastácio. "O puto quer arrego porque está com medo de morrer?" disse Pádua. "Então, o seu Ilídio, hein?" Pádua deu uma pequena gargalhada de escárnio enquanto contraía os músculos do braço. "Quando eu voltar do galeão, a gente conversa mais sobre isso", disse Matos. Na ponte da Ilha do Governador apareceram as primeiras patrulhas de soldados da aeronáutica, fortemente armados. A caminhonete do comissário foi parada 3 vezes, para a identificação dos seus ocupantes, antes de entrar no aeroporto do Galeão, onde ficava a base militar da aeronáutica, sede do inquérito da Polícia Militar sobre o assassinato do Major Rubens Vaz. No início do IPM, a base era chamada com zombaria pelos getulistas de República do Galeão, um governo dentro do governo. Mas, os últimos dias não se faziam mais piadas sobre o inquérito da aeronáutica. Na entrada da base, a caminhonete foi obrigada a parar mais uma vez, numa barreira. O oficial de dia foi chamado e Matos disse que queria falar com o coronel Adil. O comissário esperou um longo tempo, dentro da caminhonete, vigiado por um soldado armado de metralhadora postado ao lado do carro. O oficial de dia voltou, deu instruções ao motorista quanto ao local em que deveria parar o carro e disse ao comissário para acompanhá-lo. A base estava transformada numa agitada praça de guerra. Helicópteros militares Bell e aviões de caça P-40, os Tomahawk, estavam na pista, com seus pilotos a postos. Caminhões e jipes ocupados por soldados do Exército, da Aeronáutica e por fuzileiros navais, fortemente armados, aguardavam ordem para entrar em ação. Viam-se carros com os holofotes usados pelas baterias antiaéreas do Exército. "Armamos uma operação militar para pegar aquele bandido. Sabemos que está escondido nas matas do Tinguá", disse o oficial de dia, com orgulho. "Agora ele não escapa." O comissário seguiu o oficial até uma sala onde estava um capitão da aeronáutica, em uniforme de campanha, com uma pistola 45 num coldre na cintura. "Sou o capitão Ranildo. O coronel Adil pediu-me que o recebesse." O comissário falou das suas suspeitas sobre o envolvimento de Gregório Fortunato no assassinato de Gomes Aguiar. Disse que talvez fosse um caso de passionalismo homossexual. O capitão ouviu o comissário em silêncio, controlando sua excitação o melhor que pôde.
Enquanto o comissário falava, Ranildo se levantara da cadeira onde se sentara, atrás de uma escrivaninha, e pegara num telefone à sua frente, sem, todavia, fazer qualquer ligação. Gostaria de poder interrogar o Gregório Fortunato, disse o comissário. Espere aqui um momento, disse o capitão. Ranildo foi até a sala do seu superior imediato, o major Fraga, e contou o que ouvira do comissário. Esse negro safado é bem capaz de ter feito isso, e não me surpreenderia, disse Ranildo. Não estou gostando disso, disse Fraga. Gregório, envolvido num crime homossexual? Não confio na polícia. Até agora não conseguiram prender o Climério. Lembra do delegado Pastor tentando demonstrar que os ferimentos mortais no Rubens Vaz poderiam ter sido causados pelos tiros que Lacerda desferiu no pistoleiro? O senhor quer falar com o comissário? Você disse que tinha um cupincha na ordem política e social. Tenta obter com ele a ficha do comissário. Tudo na moita. Enquanto isso, eu vou conversar com ele. Informa o coronel Adil do que está acontecendo. Fraga, que estava desarmado, apanhou na gaveta um cinturão com uma pistola 45, que afivelou na cintura. O comissário levantou-se quando Fraga entrou na sala. Bom dia, comissário. O capitão Ranildo me falou da sua investigação. O problema é que a autorização para interrogar Gregório Fortunato só pode ser dada pelo coronel Adil, o encarregado do IPM, e ele não está aqui no momento. Eu espero, disse o comissário. Meu interrogatório será feito na presença de um militar, caso assim queiram. Fraga apanhou um maço de cigarros no bolso e ofereceu ao comissário. Não fumo, obrigada. Fraga demorou a acender o cigarro e a colocar o maço de volta no bolso. O senhor entende que o momento que enfrentamos é muito delicado. Uma situação política da maior gravidade. Afinal, pessoas direta e intimamente ligadas ao presidente da República estão envolvidas num dos crimes políticos mais hediondos já cometidos nesse país. Matos ficou calado. Gregório é um dos envolvidos, continuou Fraga, mas existem outros acima dele. Já sabemos, pela confissão do pistoleiro Alcino, que Lutero Vargas, o filho do presidente, é um dos mandantes. Queremos descobrir toda a verdade, por mais horrível e chocante que ela seja para o povo brasileiro. O Gregório Fortunato tem ainda muita coisa a dizer sobre o crime repugnante. O senhor concorda comigo que foi um crime repugnante, não concorda? Para mim, todos os crimes são iguais. Sou um policial. Mas, mesmo para um policial, existem uns crimes mais nefandos do que outros. A nós, policiais, não compete fazer julgamento de valor sobre o fato ilícito. O melhor policial seria talvez um autômato que conhecesse bem a lei e a obedecesse cegamente. Fraga meditou sobre o que Matos dissera. Toda autoridade contém, de certa forma, a responsabilidade de julgar, disse Fraga. Toda autoridade contém, de certa forma, algo de corrupto e imoral, disse o comissário. Fraga olhou surpreso para o policial, sem saber o que dizer. Preferiu deixar passar a observação do Tira. Não falo em julgar como um juiz, julgar como um homem de bem, disse Fraga. Aqueles que se consideram homens de bem nem sempre são bons policiais. Mas o senhor é um homem de bem, não é, comissário? Não vai me dizer que com essa torpeza, a corrupção, o mar de lama que cobre o nosso Brasil, não o deixam preocupado? Coronel. Major? Major, a única coisa que me preocupa é fazer bem o meu trabalho. O estômago do comissário começava a arder. O capitão Ranildo entrou na sala. Posso lhe dar uma palavra, Major? Um momento, já volto, disse Fraga, saindo da sala com Ranildo. No corredor. Já tenho a ficha desse sujeito. Quando aluno da Faculdade de Direito, foi preso 2 vezes. Primeiro em 1944, no tempo da ditadura. Depois foi preso em 1945, após a deposição de Getúlio, durante a campanha do queremismo, quando os comunas passaram a sustentar o ex-ditador. Aquela coisa nojenta do Prestes apoiar o homem que fora o seu torturador e o carrasco da sua mulher.
Parece que o nosso comissário segue as palavras de ordem do Partido Comunista. Eu conversei com ele, disse Fraga. Ele tem umas ideias estranhas. Não é burro, não. Como é que deixa um sujeito com uma ficha dessas entrar para a polícia? Continuou Ranildo. Quando isso tudo acabar, vamos ter que fazer uma limpeza na polícia. O sujeito pode estar realmente investigando a possível participação de Gregório no assassinato de um civil. A história que esse comissário conta é muito fantasiosa para ser verdadeira. O senhor acha que Gregório é um homossexual? Ele é um cínico, um ladrão, um assassino, mas não um homossexual. As informações que temos é que ele é um mulherengo, disse Ranildo. Qual é, então, o objetivo desse comissário? Tumultuar o inquérito policial militar. Acho que a polícia quer que a gente entre numa canoa furada. Acusa Gregório falsamente, com a nossa colaboração, de ter cometido um crime. Depois inocenta o crioulo, mas envolvendo de uma forma ou de outra. Então, a última hora publica com espalhafato que, assim como Gregório foi inocentado, acusado desse crime inventado pelo comissário, também nada tem a ver com o assassinato do Major Vaz, etc., etc., disse Ranildo. Isso me parece muito rebuscado, disse Fraga. A minha tese ou a dele? As duas. Major, o comissário pode até estar aqui de boa fé, o que eu não acredito. Não seria bom, para o nosso inquérito, agora, acusar o Gregório de qualquer outra coisa que não esteja ligada ao crime da Rua Toneleiro. Pode atrapalhar. Nós nem tivemos tempo de interrogar o homem direito. O importante é provar que Gregório mandou matar Lacerda, obedecendo ordens de um grupo que inclui Benjamin, Lutero, Lodi e o próprio Getúlio. E se Gregório cometeu também o tal assassinato mencionado pelo Tira? Eu entendo os seus escrúpulos, Major, mas isso pode ficar para depois. Depois, talvez seja tarde. Qual é o problema? O Gregório vai passar o resto da vida na cadeia, de qualquer maneira? Acho bom falarmos com o coronel Adil. Os dois militares pararam na porta do gabinete do coronel Adil. Você espera aqui, disse Fraga, entrando na sala. Fraga não demorou muito. Ranildo, vá e diga ao comissário que, por enquanto, o Gregório não pode ser interrogado. O coronel Adil vai dar início à operação militar para prender o Climério e deu instruções para eu mesmo falar com o chefe da polícia sobre esse comissário. O coronel Adil confia no Paulo Torres? Perguntou o capitão. O Torres não é um tira safado. É um coronel do exército, herói da FEB. Ranildo voltou ao encontro de Matos. O coronel disse que Gregório Fortunato, no momento, não poderá ser interrogado pela polícia. Ele está incomunicável. Posso lhe pedir um favor, capitão? Pedir pode. Não sei se poderei atendê-lo. É uma coisa simples. O senhor poderia me dizer se o tenente Gregório está usando um anel de ouro na mão esquerda? Ranildo olhou surpreso para o comissário. Um anel de ouro? Sim. Isso é muito importante para a investigação que eu estou realizando. Ranildo foi até a janela e ficou olhando pensativo as tropas em prontidão lá fora. Eu vou fazer o que o senhor me pede, mas depois peço que se retire. Tenho muitos problemas para resolver. Ranildo saiu da sala. Um cabo armado, em uniforme de campanha, entrou e postou-se rigidamente perto da porta. Ranildo voltou. Ele está usando um anel, sim. De ouro? Ranildo esticou o braço. Este aqui. Posso vê-lo? Ranildo entregou o anel ao comissário. O anel de ouro, parecido com o que o comissário tinha no bolso, um pouco mais largo, sem nenhuma letra ou inscrição na parte interior. O comissário devolveu o anel para Ranildo. Obrigado, capitão. Podemos ir. Ranildo levou o comissário de volta à sua caminhonete e ficou olhando o carro da polícia abandonar a base. 10 minutos depois, ouviu-se o ronco dos motores dos caminhões e dos jipes, o farfalhar metálico das hélices dos helicópteros e dos Tomahawk. Iniciava-se a operação de guerra para prender Climério. De volta ao distrito para substituir Pádua, o comissário Matos perguntou ao colega se ele faria o acordo com Anastácio. Não basta esse cachorro devolver as joias, ele precisa depor contra os bicheiros. Isso ele não faz. A gente aperta ele. Não quero que você faça violências com ele. O sujeito está arrependido. Está com medo?
Você vai deixar o bicheiro escapar? Não, não estou com pressa. O turco velho apareceu morto na floresta da Tijuca. É mesmo? Quando? Ontem. Não sabia. Veja você, fiz um favor soltando o pilantra e fecharam o paletó dele. Matos encarou Pádua, que sustentou o olhar do colega. Acho que você matou o turco velho. Não quero discutir com você, Matos. Foi um crime estúpido. Não vamos gastar vela com defunto barato. Sinto muito, mas vou ter que ir até o fim. Faz o que você quiser. Quando Pádua saiu, Matos mandou o guarda soltar os presos para a averiguação que estivessem no xadrez. Havia 2. Depois chamou o escrivão Oliveira, a quem deu instruções para que intimasse o bicheiro Ilídio para comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. No momento em que as tropas militares começaram a sua caçada a Climério, o chefe de polícia do Departamento Federal de Segurança Pública, Coronel Paulo Torres, declarava à imprensa que o ex-chefe da guarda pessoal do gabinete, Gregório Fortunato, não estava preso, mas tão somente à disposição das autoridades da aeronáutica. O chefe de polícia adiantou ainda que apenas o ex-subchefe da guarda, Valente, estava preso, que o motorista Nelson Raimundo estava recluso espontaneamente, não demonstrando o desejo de aceitar qualquer pedido de habeas corpus a seu favor. O coronel Paulo Torres afirmou ainda que avocara ao seu gabinete o inquérito policial da Rua Toneleiro, com o objetivo de tornar mais eficientes as diligências e que todos os recursos seriam fornecidos ao diretor da Polícia Técnica, delegado Silvio Terra, escolhido para dirigir as novas investigações. Essa medida não deslustra o trabalho realizado até agora pelo delegado Pastor, de quem possuo as referências mais elogiosas. Pastor havia sido afastado pelas pressões dos militares e dos políticos udenistas, devido às acusações que Lacerda lhe fizera de falta de isenção, por ser getulista, na condução das investigações do atentado. Silvio Terra tinha confiança de Lacerda, dos militares e dos políticos da UDN, e nada viria a fazer para desmerecer essa confiança. Tudo indicava, porém, que nenhum dos adversários de Pastor lera o livro que o diretor da Polícia Técnica escrevera em parceria com Pedro McCord, um alentado volume de 464 páginas intitulado Polícia, Lei e Cultura, publicado em 1939. Nesse livro, que exibia logo após a folha de rosto uma página inteira com o retrato oficial de perfil de Vargas, de casaca, usando a faixa presidencial, havia um interessante capítulo sobre o Estado Novo, na página 103. O Poder Legislativo, representado pelo Congresso Federal, isto é, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, não se constituía em salvaguarda legal dos interesses do povo, dizia Terra. Por esses motivos, o presidente Getúlio Vargas, aos 10 de novembro de 1937, extirpou a tempo o quisto que se formava em nosso organismo democrático. Com o Estado Novo, nascia uma democracia forte. O presidente Vargas outorgou à nação uma nova Carta Constitucional, reforçando o poder central. Estendeu sua profilaxia democrática até o sistema inexequível entre nós do voto universal. A Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937 é um documento de alto valor histórico. Ela ficará para a posteridade como um símbolo da grandeza nacional. A UDN se organizara de maneira a não deixar passar um dia sem que fossem proferidos na Câmara e no Senado discursos contra Vargas. O deputado Herbert Levi começou seu discurso dizendo que o país assistia naquele momento ao último ato de uma tragédia iniciada em 1930. Os homens honestos, os cidadãos impecáveis, como o intemerato Carlos Lacerda, símbolo do que o Brasil podia oferecer de melhor em resistência moral, eram ameaçados pelos assassinos acobertados pelos donos do poder. Pouco importava que os responsáveis diretos e indiretos
que haviam movido os braços das marionetes assassinas fossem pessoas ligadas mais ou menos intimamente ao presidente da República. Já se sabia definitivamente que o clima moral que tornara possível um atentado como aquele, que afrontara a opinião pública, fora criado pelo presidente da República. O barraco onde Climério Euribes de Almeida se escondia era usado pelo compadre Oscar apenas para guardar a madeira que cortava no mato. A melhor madeira Oscar usava para fazer moirões, que vendia para os vizinhos que queriam consertar suas cercas de arame farpado. A madeira de pior qualidade era queimada no fogão de lenha da sua casa, para fazer comida. A floresta do Tinguá tinha muita madeira boa. Naquele dia, Climério saiu do seu esconderijo e desceu o morro para ir almoçar com seus compadres. Depois do almoço, Climério e Oscar foram ao bananal, levando 2 jumentos com cangalhas, para apanhar os cachos de banana que Oscar havia cortado pela manhã. Haviam acabado de carregar os burros, quando Oscar ouviu um ruído que vinha dos ares. — Que barulho é esse, compadre? — Não estou ouvindo. — Presta atenção. Olha lá. O que é aquilo? Oscar nunca vira um helicóptero. — Aquilo o quê? — Um negócio esquisito, lá longe. Sumiu. Como só tinham um facão e uma foice com eles, Oscar sugeriu que Climério levasse os burros para descarregar, enquanto ele ficava para cortar mais bananas. Climério levou os burros e descarregou os cachos de banana num depósito nos fundos da casa de Oscar. Depois desse trabalho, Climério sentiu-se muito cansado e pediu a Honorina um cafezinho. — Hoje está com jeito de que vai fazer frio, disse Honorina. Oscar cortava os cachos verdes de banana e deixava-os ao lado das bananeiras. Ele trabalhava rápido, pois queria cortar o maior número possível de cachos antes que a noite caísse. Quando o dia começou a escurecer, pegou a foice e o facão e foi em direção à sua casa. Caminhava por uma estrada de terra quando foi subitamente cercado por uma patrulha de soldados armados, alguns dos quais levavam cães presos por coleiras. Oscar, assustado, deixou cair no chão a foice e o facão. — Como é o seu nome? — perguntou um oficial que se destacou do grupo de soldados. — Oscar, sim senhor, às suas ordens. — Há um homem morando na sua casa? — Não, senhor. O Simplício Rodrigues, comerciante do vilarejo, disse que o seu cunhado Climério está morando na sua casa. — Ah, o meu compadre Climério. Ele esteve aqui, sim, senhor. — Seu compadre é um assassino procurado, disse o oficial. 2 soldados agarraram Oscar pelos braços, um de cada lado, e o oficial ordenou que o lavrador mostrasse onde era sua casa. Os soldados cercaram a casa. A uma ordem do oficial, a casa foi invadida. Honorina viu os soldados revistarem a casa sem dizer uma palavra. — Onde está o homem? — Ele fugiu, disse Honorina. Disse que Climério fugira meia hora antes, ao pressentir a chegada dos soldados. O oficial, pelo rádio, mobilizou os demais grupos que participavam da operação. Todas as estradas da região foram bloqueadas. Nenhum veículo atravessava as barreiras sem ser revistado. Os passageiros eram identificados e também revistados. Anoiteceu. Cada vez afluíam mais soldados e equipamentos militares ao posto de comando que haviam sido estabelecido em Tinguá. Às 10 da noite foram suspensas as operações e marcado seu reinício para 5 da manhã do dia seguinte. Na fuga pelo mato cerrado em direção ao barraco no morro, Climério rasgara completamente a calça azul que vestia e destruíra os sapatos que calçava. No barraco, tirou a calça rasgada e vestiu outra. No lugar dos sapatos destruídos, calçou um par de tamancos. Comeu macarrão com feijão que esquentou no forno de lenha do barraco. Antes de sair e embrenhar-se no mato, apanhou o revólver 38 carregado com 6 cartuchos e os 50.000 cruzeiros que lhe haviam sido entregues por Soares, a mando de Gregório. Depois de correr e andar, desorientado, na escuridão que rapidamente caiu sobre a floresta, sendo fustigado e às vezes ferido por galhos de arbustos, Climério, que era um homem gordo, sentou-se cansado ao lado de uma árvore, na qual apoiou suas costas. Tremia, de medo e de frio.
Passou a mão gelada nas marcas de varíola no rosto. A noite era densa, sem ao menos a luz do luar para dissipar, um pouco que fosse, o absoluto negror que o envolvia.